Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Com esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é, o tempo está em tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um: Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome eu seu, tu és digno do louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus, quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Certo é, sobre toda história, toda crença que o mundo já ouviu, Cristo volta, vem seu reino restaurar, retoma o domínio, traz a ordem, purifica todo o mal, refaz a nossa história, paga o que ficou pra trás. E toda criatura que existe no céu, na terra e no mar, ao vê-lo retornar, em
certo é sobre toda história, toda crença que o mundo já ouviu. Cristo volta, vem seu reino restaurar. Retoma o domínio, traz a ordem, purifica todo o mal, refaz a nossa história para o que ficou para trás. E toda criatura que existe no céu, na terra e no mar, ao vê-lo retornar, em uma voz declara: toda honra, poder e glória seja dada ao Cordeiro por toda a terra. Saberão quem é o Rei, todos os joelhos se dobram, não há no universo quem não reconheça. Ele é o Rei de toda a terra. Oh, oh, oh. Saberão quem é o Toda criatura que existe no céu, na terra e no mar, ao vê-lo retornar, em uma voz declara: toda honra, poder e glória seja dada ao Cordeiro por toda a terra. Saberão quem é o Rei, todos os joelhos se dobram, não há no universo quem não reconheça. Ele é o Rei de toda a terra. Ele é o Rei de toda a Olá, graça e paz da parte do nosso Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. É muito bom mais uma vez tê-la conosco, para juntos celebrarmos a Deus através do nosso culto online. Nós estaremos dando continuidade à nossa série de mensagens, onde nós estamos extraindo verdades bíblicas para a nossa vida quanto igreja. Nós estamos refletindo ser igreja à luz da carta aos Efésios. Desde já, eu gostaria de lhe convidar a orar comigo, pedindo a orientação de Deus, o discernimento do Senhor, para que compreendamos a palavra dEle, para que Deus nos dê entendimento. Oremos. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado. Nós devotamos a Ti toda a honra, toda a glória. Nós nos colocamos diante de Ti com dependência, com reverência, com temor e pedimos em nome de Jesus, fale conosco. Acreditamos na Tua palavra, cremos que Tu és poderoso para falar, cremos que o Senhor tem poder para transformar o pecador através da Tua palavra. Por isso, nós lhe pedimos, fale conosco, nos ensine, ó Deus, em o nome de Jesus. Amém. O objetivo desta série, é de nos conscientizar o que é ser igreja à luz da carta aos Efésios. A carta aos Efésios é uma carta que vai trabalhar sobre a doutrina da igreja. Nós estamos no capítulo 4, já caminhamos bastante, estamos na parte da carta que é uma parte mais prática. Nós já pensamos que ser igreja é saber a quem pertencemos, com base no capítulo 1, versículo 1 e 2. Pensamos também que ser igreja é ser para a glória de Deus, e pensamos que ser igreja é orar pela comunidade local. Fizemos isso
à luz de Efésios capítulo 1. Em seguida, pensamos que ser igreja é ser alvo da graça de Deus. E pensamos que ser igreja é viver a unidade por meio da cruz. E essas duas temáticas foram fundamentadas no capítulo 2 de Efésios. Pensamos também que ser igreja é engajar-se no plano de Deus. E depois pensamos que ser igreja é orar o Evangelho. E no nosso último encontro, nós pensamos que ser igreja é perseverar a unidade, ou melhor, é preservar a unidade do corpo. Hoje, nós vamos refletir que ser igreja é servir para a edificação do corpo. Ser igreja é servir para a edificação do corpo. E hoje nós faremos com base em Efésios capítulo 4, do verso 7 até o verso de número 16. Mas a princípio, nós estaremos lendo os versos de 7 a 11. E esses versos dizem assim: E a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e deu dons aos homens. O que significa ele subiu, senão que também havia descido às profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Paulo, ele está tratando de questões práticas. E até o verso 16, do verso 1 até o verso 16 do capítulo 4, Paulo ele vai continuar tratando sobre a unidade do corpo, sobre o crescimento da igreja, sobre a edificação da igreja. E o verso 7, Paulo vai falar sobre a obra de Jesus, o triunfo de Jesus na cruz, a vitória de Cristo na cruz do Calvário. E ele vai dizer que Jesus, ao vencer, ele concedeu dons para os homens. Jesus, ao triunfar, ele concedeu dons aos homens, para os homens servir. E Paulo está tratando aqui da igreja. Ou seja, quando Cristo triunfou na cruz do Calvário, ele concedeu dons para a igreja, para os membros do corpo, com o fim de que esses membros, eles venham servir uns aos outros. Então, o primeiro princípio que nós aprendemos aqui é: ser igreja é servir para a edificação do corpo pela graça de Deus. Vocês vão perceber que no verso 7, Paulo diz assim: a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Ou seja, Paulo está dizendo, a cada membro, individualmente, foi concedida a ele a graça de Deus. Ou seja, o favor imerecido. E em seguida Paulo vai falar da obra de Jesus. Ele vai dizer que quando ele subiu em triunfo às alturas, ele está se referindo à ascensão de Jesus, o Jesus ressurreto, que foi assunto aos céus. Ele vai dizer, levou cativos muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Paulo diz, que significa ele subiu, senão também havia aquele que também havia descido às profundezas da terra. Aquele que desceu é o mesmo que subiu. Ou seja, Paulo está se referindo ao momento em que Jesus esteve sepultado. Aqueles que acreditam que quando Paulo está se referindo àquele que desceu às profundezas da terra, Paulo está se referindo à natureza humana que Jesus passou a ter quando ele se encarnou. Também é possível aqui pelo texto. Fato é que Paulo está dizendo que o Jesus que triunfou, o Jesus que venceu a morte e que está à destra do Pai nos céus, ele concedeu dons aos homens, mediante a graça.
O homem não merece receber de Deus dons. O homem não é digno de receber de Deus dons. Mas mediante a vitória de Cristo, mediante ao triunfo de Jesus, Ele concedeu dons. E servir para a edificação do corpo é compreender que nós somos chamados para servir com os dons que o Senhor nos concedeu pela graça. Cada um de nós, membros do corpo, individualmente, recebemos do Senhor dons, capacidades para servir o corpo, para servir uns aos outros. E essa mentalidade do apóstolo Paulo é o que ele expressou no verso 7 do capítulo 3, quando ele diz assim: deste evangelho me tornei ministro pelo dom da graça. O que Paulo está dizendo é: eu sou servo do evangelho. A palavra ministro no grego ali significa servo. E Paulo está dizendo que ele só é servo mediante a graça. É o mesmo pensamento que ele fala aqui no verso 7 do capítulo 4, que Deus nos concedeu graça. Deus derramou dons mediante a graça. Então você e eu, como membros do corpo, temos dons que o Senhor nos concedeu. E Ele não nos deu porque merecemos. Deus não nos deu dom porque somos dignos. Mas Deus nos deu dons porque Ele é gracioso, Ele é misericordioso, Ele é bondoso. Então você, membro, compreenda: Deus lhe deu dons, Deus lhe capacitou, Deus deu a você e a mim dons graciosamente. Segundo, o verso 11 até o verso 13 diz assim: Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e a outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Servir para a edificação do corpo por meio dos dons a nós concedidos. É isso que Paulo está dizendo. Paulo diz que Jesus, ao triunfar, ao vencer, ele dá dons para os homens. E Paulo especifica aqui alguns dons. No caso aqui são 4. O primeiro deles é: Deus deu dom de apóstolo. E apóstolo aqui não é um título onde nós devemos chamar alguém de apóstolo. Apóstolo aqui é um dom, é uma capacidade que Deus dá para alguém, para uma pessoa, porque Deus o chama e o envia para plantar igrejas. É alguém que Deus o convoca e o envia para iniciar um projeto, um trabalho, uma igreja. Isso é um dom. Só que esta pessoa que Deus a enviou para plantar uma igreja, para iniciar um projeto, um trabalho, ela não pode ser chamada pelo título de apóstolo. Esse título de apóstolo era especificamente para os 12 que foram chamados por Jesus, porque exigia deles alguns requisitos. Por exemplo, para ser um apóstolo no período bíblico, essa pessoa deveria ter tido um encontro pessoal com Jesus. Ela deveria ter visto Jesus ressuscitado. E ela deveria ter recebido de Jesus a revelação dos seus ensinamentos. Então eram basicamente 3 critérios: ter um encontro pessoal com Jesus, ter visto Jesus ressuscitado, e ela deveria ter recebido a mensagem de Jesus, ou seja, inspiração. No caso, o apóstolo aqui que Paulo está tratando não é alguém que viu Jesus ressuscitado, que teve um encontro pessoal com Jesus, e nem alguém que recebe uma mensagem inspirada por Jesus, mas é aquele que Deus o chama e o envia para plantar a igreja. O
segundo dom que o apóstolo Paulo trata é o dom de profeta, que também não está ligado ao título, não está ligado em você chamar alguém de profeta, mas esse dom é a capacidade que Deus dá para alguém expor a palavra de Deus. Também não está ligado com o dom de profecia, que está registrado lá em 1 Coríntios capítulo 12, mas sim a capacidade que Deus dá para alguém expor as Escrituras. O profeta era aquele que pronunciava, profetizava, pregava a palavra de Deus. Deus deu dons, chamou uns para plantar igreja, chamou outros para expor as Escrituras, e ainda o apóstolo Paulo diz, outros para evangelistas. Aqui é um dom também, alguém que Deus chama para que ele vá pregar o evangelho, para que ele vá em direção aos perdidos, para que ele pregue o evangelho de maneira relevante, contextualizada, acessível aos perdidos. E é muito importante nós entendermos que todos nós fomos comissionados a pregar o evangelho, mas existem aquelas pessoas que Deus as levantou, e essas pessoas pregam o evangelho com muito mais acessibilidade, com muito mais relevância, com muito mais contextualização. São pessoas que se inclinam para o outro, sempre com a intenção de anunciar o evangelho. Deus deu dom para essa pessoa fazer isso. E por último, o que nós acreditamos que é um único dom, onde Paulo diz assim, e outros, pastores e mestres. Ou seja, Deus deu a capacidade, o dom para alguém pastorear, cuidar de ovelhas, alimentar o rebanho, conduzir o rebanho. E esse pastor, ele vem consigo essa capacidade de ensinar as Escrituras, o mestre, aquele que consegue expor as Escrituras de maneira profunda, pastor e mestre. Todo pastor, de certa forma, é um mestre, mas nem todo mestre é um pastor. Existem mestres no corpo, pessoas que conhecem as Escrituras com profundidade e que a expõem com muita profundidade, e ela não é um pastor. Mas todo pastor deve ser um mestre, alguém que ensina as Escrituras, que expõe as Escrituras de maneira contextualizada, alguém que expõe a Bíblia de maneira relevante. Então Paulo vai dizer que Deus concedeu dons. Logo, ser igreja é servir para a edificação do corpo por meio dos dons a nós concedidos. Nós precisamos compreender isso. Cada um de nós temos um dom. Pode ser que você foi chamado para anunciar o evangelho de maneira muito mais relevante para alguém. Pode ser que você foi chamado para pastorear alguém. Pode ser que você foi chamado para começar um projeto, para iniciar a plantação de uma igreja. Pode ser que você foi chamado para ensinar com profundidade bíblica. Fato é que todos nós, no corpo, temos um dom. E se nós não compreendermos que Deus nos deu esses dons de maneira graciosa para servir o corpo, nós vamos achar que os dons são, na verdade, para nos beneficiar, para nos dar status, para atrair pessoas, para que nós nos tornemos pessoas populares, e não com a proposta de servir o corpo, para a edificação do corpo. Terceiro, ser igreja é servir para a edificação do corpo, compreendendo os propósitos dos dons. Infelizmente nós vivemos numa cultura onde muitas vezes os dons que o Senhor concedeu para a igreja, eles, ao invés de produzir os efeitos para os quais Deus os concedeu à igreja, muitas vezes eles causam um efeito contrário. Se você reparar comigo no verso 14 até o verso 16, Paulo vai deixar claro quais são os propósitos dos dons. E ele diz assim, a partir do verso 12,
ele fala, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério. O primeiro princípio, ou o primeiro propósito dos dons, é capacitar a igreja, é capacitar os membros para o ministério. Ou seja, Deus chamou a igreja, cada membro individualmente, para ser um discípulo, um missionário dele, para anunciar o evangelho aos perdidos. E o pastor, que é mestre, ele precisa capacitar o corpo, para que este corpo, os membros, estejam capacitados, equipados para servir no ministério. Esse é o propósito. Segundo o apóstolo Paulo, o outro é para que o corpo de Cristo seja edificado. O propósito dos dons é fazer com que a igreja cresça, é fazer com que a igreja seja edificada. É o segundo propósito. Terceiro, Paulo diz assim, verso 13, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento. Ou seja, os dons, o propósito dos dons é levar a igreja ao crescimento, é levar a igreja à unidade, que a igreja cresça na unidade da fé, que esta igreja possa caminhar juntas, no caso os membros, pensando nos mesmos dogmas. Quando Paulo fala aqui, a unidade da fé, Paulo está se referindo às doutrinas básicas da fé, sobre a Trindade, sobre a obra redentiva de Jesus, sobre quem é o Espírito Santo, sobre o estado do ser humano de queda. Paulo está tratando aqui as doutrinas básicas sobre o que é pecado, sobre o que é arrependimento, o que é novo nascimento. Paulo está tratando aqui das doutrinas fundamentais da fé. Em seguida ele diz, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Ou seja, os dons têm como objetivo levar a igreja a crescer, ao crescimento, para que ela se pareça cada vez mais com Jesus. E aí no verso de número 14, Paulo diz, o propósito é que não sejamos mais como crianças. Os dons são ferramentas para que a igreja cresça, para que a igreja não seja criança, ou seja, para que a igreja não seja levada de um lado para o outro, por qualquer vento de doutrina. Quantos membros são imaturos no conhecimento? Quantos membros, qualquer novidade que surge, eles saem acreditando e muitas vezes compartilhando? Quantos membros são imaturos na forma de se relacionar uns com os outros? E a proposta dos dons é que a igreja cresça e não seja como criança. O apóstolo Paulo continua dizendo assim, levadas de um lado para o outro, nem jogadas para cá e para lá por vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. A proposta dos dons é levar a igreja ao crescimento, à edificação, ao fortalecimento, à unidade, à comunhão. É levar os membros ao crescimento de tal forma que eles não sejam mais levados por ventos de doutrinas, por modismo, por filosofias pagãs. É fazer com que a igreja tenha um conhecimento tão profundo da verdade que ela não seja enganada. Paulo vai chegar a dizer aqui, para que a igreja não seja como crianças, levada para um lado e para o outro por causa de ventos de doutrina, e nem seduzida pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. E a ideia aqui é justamente de homens que criam armadilhas para a igreja, no caso para os membros caírem. Se os membros conhecem a Bíblia, se eles têm profundidade nas Escrituras, se eles servem o corpo, se um serve o outro, logo esse corpo ele é fortalecido, ele é edificado, esse corpo cresce saudável, e aí qualquer tipo de doutrina que não é bíblica, qualquer tipo de modismo, esta igreja rejeita, porque ela está fundamentada na palavra. Então a pergunta é, será que você tem servido o corpo com os dons
que o Senhor lhe concedeu, levando este corpo à edificação, ao crescimento, ao fortalecimento? Será que quando você lembra de alguém, do irmão que senta do teu lado, do irmão que você se relaciona durante a semana, você percebe que este irmão tem crescido no conhecimento de Deus, ele tem se aprofundado nas Escrituras, e ele não está sendo levado por ventos de doutrina, ele não está acreditando em qualquer coisa, o que ele acredita tem fundamento, tem base bíblica? É uma leitura, uma reflexão para nós. Quarto, ser igreja é servir para a edificação do corpo, assumindo nossa responsabilidade no corpo. Os versos de número 15 e 16 dizem assim: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza sua função. Preste atenção em algumas palavras que Paulo coloca aqui. A primeira delas, Paulo diz assim: cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas. Pelo auxílio de todas as juntas. O que Paulo está dizendo é: cada membro do corpo tem a sua responsabilidade. Em seguida, no final, Paulo diz: na medida em que cada parte realiza a sua função. Ou seja, no corpo não existe esse negócio de transferir responsabilidade. A igreja está assim por causa de fulano. A igreja não vai por causa do pastor. A igreja não desenvolve por causa do diácono. Não. A igreja não vai porque você, quanto membro, indivíduo, não assumiu a tua responsabilidade no corpo. A igreja não vai porque eu, como membro, quanto indivíduo no corpo, não assumi a minha responsabilidade no corpo. Porque Paulo está dizendo que se cada pessoa no corpo, cada parte executa a sua função, o corpo cresce. Se cada junta executa a sua função, segundo o apóstolo Paulo, o corpo cresce. Se o corpo não está crescendo, se o corpo não está desenvolvendo, se o corpo não está sendo fortalecido, é porque existem membros no corpo que não assumiram as suas responsabilidades no corpo. E aí nós precisamos fazer reflexões. Para refletir na tua vida, se você como membro tem exercido os seus dons. Deus lhe deu dons para que você sirva o corpo. Se você não está servindo o corpo, então logo este corpo ele não está saudável, ele não está num processo de crescimento, ele está estático, raquítico. E aí nós precisamos parar para refletir. O corpo vai crescer quando nós entendermos que nós somos chamados para servir o corpo mediante a graça do Senhor. O corpo vai crescer quando nós compreendemos que Deus nos deu dons. O corpo vai crescer quando nós compreendemos quais são os propósitos dos dons. O corpo vai crescer quando nós compreendemos que há responsabilidade sobre as nossas vidas em servir o corpo. Não existe transferência de responsabilidade. Não existe essa ideia de que eu estou no corpo para ser servido. Pelo contrário, eu estou no corpo para servir o corpo. Cada membro serve o outro membro. Cada junta executa a sua função. Cada membro executa a sua função. E aí o corpo cresce para a glória do nome de Deus. Portanto, ser igreja é servir para a edificação do corpo. Eu queria deixar 2 desafios para nós. O primeiro deles é: reflita se você compreende que foi chamado para servir. Quantas pessoas no corpo, influenciadas pela cultura do consumismo, pela cultura do cliente, elas estão no corpo, mas não estão para servir, elas querem ser servidas. Quantas pessoas exigem do corpo, como se elas fossem meras clientes, consumidoras, quando na verdade Deus as chamou para servir.
Nós precisamos ter a compreensão de que estamos no corpo para servir o corpo. Quantas pessoas vivem uma espiritualidade cristã e não servem ninguém no corpo? Não compartilham a fé, não oram com alguém, não ensinam as escrituras para alguém, não se inclinam para servir alguém que está num momento de necessidade. São pessoas que vivem uma espiritualidade isolada, mas que exigem que alguém a sirva. Segundo, pare para refletir o quanto você tem contribuído para a edificação do corpo. Pare para refletir se as tuas ações, a forma como você vive, os valores que você tem, aquilo que você tem priorizado, se essas questões têm contribuído para a edificação do corpo, se a forma como você vive a fé, se a maneira como você se relaciona com os membros do corpo. Pare para refletir se você tem contribuído para a edificação do corpo ou se você muitas vezes tem adoecido o corpo. Pare para refletir. São duas reflexões. Reflita se você compreende que foi chamado para servir. E reflita se você tem contribuído para a edificação do corpo. Diante desses desafios, eu queria orar com você. Oremos. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado. Primeiramente, eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor me chamou para servir no corpo. O Senhor me chamou, ó Deus, e por graça e misericórdia, o Senhor me deu dons, e o Senhor me colocou para servir o meu irmão, a minha irmã. Por isso eu peço a Deus, em nome de Jesus, para que o Senhor nos dê cada vez mais esta consciência de que fomos chamados para servir mediante a graça. Nós não merecemos te servir, nós não merecemos servir o outro, o próximo, o irmão. Não somos dignos de ser escravos, não somos dignos de ser servos, mas o Senhor nos fez servos, escravos uns dos outros, para servir, ó Pai. Nos dê, ó Deus, em nome de Jesus, a compreensão de que estamos no corpo para servir. Não estamos aqui para ser servido, como o Senhor disse um dia. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. Nós precisamos compreender a proposta do Evangelho. O Evangelho nos desafia a servir. Por isso eu peço, Pai, nos ajude. Que o Senhor nos dê a compreensão dos propósitos dos dons. É fato, Senhor, que o Senhor nos concedeu dons. É fato, Senhor, que o Senhor nos capacitou para servir uns aos outros. Mas precisamos compreender que os dons têm como objetivo produzir a unidade, o crescimento, o amadurecimento. Os dons têm como princípio, ó Deus, e propósito, capacitar os santos, ó Deus, para a obra do ministério. Os dons não servem, ó Deus, para causar divisão, para magoar, para ferir, mas os dons servem e têm como propósito levar a igreja ao crescimento, à maturidade, ao fortalecimento, à unidade da fé, à unidade do conhecimento. Os dons servem, ó Deus, e têm como propósito levar a igreja para ela se parecer cada vez mais com Jesus. Deus, nos dê a compreensão, Pai, de que temos a nossa responsabilidade no corpo. Cada um de nós fazemos parte do corpo. Como membros do corpo, nós precisamos assumir a nossa responsabilidade. Se o corpo não vai bem, é porque eu, como membro, não assumi a minha responsabilidade. Se o corpo não está crescendo, é porque eu, como membro, não assumi a minha responsabilidade no crescimento do corpo. E pode ser que muitos outros membros que estão ouvindo este sermão, que estão ouvindo este momento de oração, também não tenham assumido as suas responsabilidades diante do corpo. São pessoas que exigem, são pessoas que cobram, são pessoas que querem receber, mas muitas vezes não são pessoas que estão se doando, se entregando, servindo. Por isso, ó Pai, a reflexão que nós devemos fazer é: será que temos contribuído para a edificação do corpo? Fomos chamados pelo Senhor para servir, fomos chamados para produzir crescimento no corpo mediante ao nosso serviço. Pai, nos ajude a sermos igreja à luz de Efésios. E ser igreja à luz de Efésios é servir para a edificação do corpo. Que o Senhor nos conceda graça e misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Que Deus lhe abençoe e que você possa ter sido alimentado por Deus, alimentada por Deus.
Gostaria de lhe convidar a compartilhar este sermão, a se inscrever no nosso canal e a curtir o nosso conteúdo. Mas que, acima de tudo, que você continue sendo abençoado por Deus, abençoada por Deus, alimentado por Deus, e que a tua fé continue num processo de crescimento e desenvolvimento, para que você e eu cheguemos à maturidade da plenitude de Cristo. Deus lhe abençoe.